Nesse vídeo daqui a gente vai fazer um efeito over em carrossel de imagem. Opa, que é Graciela Neves e nessa semana duas pessoas me pediram para fazer esse vídeo de efeito over em carrossel de imagem. Significa que na hora que eu tiver um carrossel, na hora que eu apontar, que eu passar o mouse em cima de alguma imagem, essa imagem vai fazer algo diferente, beleza? Ou vai mudar de cor, ou vai fazer algum movimento. Se for no caso de mudar de cor, e eu até acredito que fazer um movimento também, a gente vai precisar de CSS para fazer isso, beleza? Então vamos embora para a tela do computador que eu vou te mostrar como que faz isso, ok? Então aqui eu estou na instalação do WordPress, eu vou abrir aqui, vou criar uma nova página, tá? Então aqui eu vou colocar assim, ó, over carrossel, beleza? Aqui eu vou mudar o modelo para o Elementor Canvas e vou publicar. Ok. Vou então editar a página com Elementor. Então a questão aqui, olha só, o que vai acontecer aqui? Na hora que eu for puxar, eu vou criar essa página aqui. Olha só, vou criar aqui um container de linha mesmo, de coluna, aliás. Vou colocar uma altura mínima aqui, ó, só para a gente trabalhar com isso daqui no meio da tela, beleza? Vou colocar mais ou menos assim, ó. Vou colocar aqui, ó, no meio, no centro, conteúdo alinhado ao centro, tá? E aí, então, vou puxar o Media Carrossel, que é esse carrossel aqui, que é da versão Pro do Elementor, tá? Mas dá no mesmo se você usar o outro carrossel, beleza? Aqui, então, eu vou colocar algumas imagens, só para a gente conseguir trabalhar aqui. Então, aqui eu vou colocar... sei lá, eu vou colocar essas imagens aqui, tá? Então, beleza, vou colocar essa. Vou colocar essa daqui, aliás. O bom é que são todas do mesmo tamanho. Essa daqui. E mais duas imagens aqui para completar o nosso carrossel. Então, vou colocar essa azul. Opa, e aqui mais uma para finalizar aqui, ó. Vou colocar essa daqui. Beleza, então aqui a gente tá, vou colocar a altura aqui, uma altura mínima assim, ó, para ficar com o tamanho certinho aqui, ó. Então se eu for arrastando aqui, a gente vai ver todas as imagens aqui do carrossel, beleza? Então o que eu quero? Eu quero que quando eu passar o mouse aqui em cima dessa imagem, eu quero que ela fique preto e branco ou qualquer outra coisa nesse sentido, tá? Porque aqui, ó, se a gente vai aqui em estilo, eu não tenho nenhum filtro, tá, de imagens para poder trabalhar. É muito diferente, por exemplo, quando a gente puxa aqui uma imagem, ó, vou puxar aqui uma imagem. Eu vou colocar esse sorvete, essa casquinha de sorvete. Vou colocar essa casquinha de sorvete aqui, ó. Vou colocar ela um pouco menor, só pra gente ficar visível. E aqui, olha só, a gente tem as duas posições. Então, no normal, vamos supor que ele fique com uma saturação aqui, ó. Fica com uma saturação em 0, significa que ele está em preto e branco. E aqui no over, eu vou colocar ele a saturação normal. Então, quando eu passo o mouse em cima, olha só, ele fica colorido, que é o jeito normal. Aqui eu tenho um filtro, então eu tenho a posição normal e a posição over. Só que aqui no carrossel de imagens eu não tenho essa possibilidade. Mesmo se eu vier aqui em avançado, no transformar, olha só, a gente também não tem essa possibilidade. E aqui mesmo no transformar, por exemplo, vamos supor que eu faça um desvio em X, olha só, eu trago isso tudo para todo o carrossel. Eu não consigo fazer o efeito em uma imagem específica, tá? Então aqui a única forma de fazer é realmente através do CSS. Então como que a gente vai fazer isso? Eu vou vir aqui em ver e venho em desenvolvedor e vou clicar aqui em inspecionar elementos, tá?
Então, beleza. Aqui em inspecionar elementos, eu vou clicar nesse primeiro item aqui, ó, até ele ficar azul, e vou clicar aqui na minha imagem. Olha só, cliquei nela, ela carregou esse item aqui, ó. E aqui, eu vou arrastar aqui a minha imagem para o lado. Então, olha só, aqui, ó, eu cliquei aqui tem esse aqui, ó, Elementor, Carrossel, Imagem. Então, esse item aqui são os itens, as imagens do meu carrossel. Então, eu vou copiar isso daqui, tá? Vou voltar aqui com minha imagem para o lado direito. Então, eu copiei isso daqui e vou vir aqui, ó, vou clicar aqui, ó, vou só fechar aqui para a gente trabalhar melhor. Vou selecionar aqui, vou vir em avançado e vou vir em custom CSS. Vou colocar aqui, ó, selector, tá? Vou colocar selector, espaço e aquele item. Por que eu uso o selector? Para poder fazer com que, caso eu tenha outro carrossel aqui dentro da minha página, esses controles de CSS que eu vou fazer aqui, ele vai funcionar apenas nesse carrossel em específico, não vai funcionar em todos, tá? Então aqui, o que eu vou fazer? Vou colocar um filter e vou colocar o filtro Grayscale, tá? Acho que é isso mesmo, Grayscale. E vou colocar o Grayscale em 100%. Vou colocar ele em 100%. Olha só o que aconteceu. Na hora que eu coloquei o Grayscale, na hora que eu coloquei o Grayscale em 100%, todas as minhas imagens ficaram preto e branco, beleza? Então agora, o que eu vou fazer? Eu vou fazer o efeito over. Então aqui, ó, vou copiar, eu copiei, só que aqui agora, o que eu vou fazer? Eu vou colocar 2 pontos over. E agora no 2 pontos over, eu vou colocar em 0%. Então, na hora que eu venho aqui, olha só, criei um efeito, que é exatamente que é exatamente esse mesmo efeito. Então, na hora que eu passo por cima, olha só, ele fica colorido. Se eu não passo em cima, ele não tá colorido. Eu poderia fazer o contrário, eu poderia colocar aqui 0% e aqui 100%. Então, na hora que eu passo por cima, fica preto e branco. Na hora que não tá por cima, ele fica colorido, ok? Então, eu posso fazer... Aqui eu coloquei 1000, né? É só 100, não precisa de 1000. Então, a gente pode fazer as duas coisas. E aqui, a gente pode também fazer outras situações. Por exemplo, aqui, eu poderia colocar também, ó, um transforme e é um transforme em X. Então, eu posso colocar aqui, ó, transforme em X acho que vai ser muito 20 pixels, tá? Então, acho que aqui, deixa eu ver aqui, acho que eu coloquei alguma coisa errada aqui, ó. Aqui, ó, eu fiz errado. Translate X. Vou colocar assim, ó, 20 pixels. Significa que na hora que eu passar, ele tá mexendo aqui pro lado. Só que ao invés de X, eu vou colocar Y, tá? Então, olha só, na hora que eu passar aqui por cima, ele tá indo para baixo. Vou colocar menos 20, porque eu quero que ele vai para cima, ó. Na hora que que eu passo por cima, olha só, ele tá subindo a imagem, tá vendo? Então, ele tá indo aqui para cima. Então, aqui a gente pode fazer diversas transformações. Aqui eu ainda posso colocar um efeito de easy, que eu consigo fazer assim, ó, quer ver, ó? Aqui eu posso colocar o tempo da minha transição, então posso colocar aqui, ó, transition 0.2 segundos, tá? Acho que aqui é 0.2 segundos. E posso colocar um transition time function easy.
ou posso colocar só Easy. Então, olha só, ele fica um pouco mais suave quando eu faço isso, beleza? Então, eu fico um pouco mais suave. Então, aqui existem várias formas da gente ir colocando efeitos no over, que é o efeito quando a gente passa o mouse em cima, beleza? E dessa forma a gente consegue trazer aí algum tipo de animação, ok? Então esse CSS, esse código CSS vai ficar lá no meu grupo do Telegram, então o link vai estar aqui embaixo na descrição. Você entra lá e pega o código e aplica aí dentro da sua página. O ponto Elementor, traço carrossel, traço imagem, vai ser sempre o mesmo caso você tenha um carrossel. Então isso você não precisa alterar, é só pegar exatamente o código do jeito que está e aplicar ele na sua página, que você vai ter exatamente o mesmo efeito, beleza? Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like aqui embaixo, se inscreve no canal. Eu sou Graciela Neves e nos vemos no próximo vídeo.